Oi, eu sou o Thales e nós estamos falando a respeito das objetivas. Continuando, hoje eu quero falar sobre um problema muito interessante e que frequentemente a gente aprende errado. Mais uma coisa que eu aprendi errado. Eu aprendi que as lentes grande-angulares separam planos e que as teleobjetivas achatam planos. E eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Eu observava as imagens e percebia esse efeito. Mas aí eu comecei a pensar, falei, poxa, oticamente, que conversa é essa? Que história é essa? Por que que as angulares separam e as tele comprimem os espaços, os planos? E aí eu comecei a pensar e cheguei à conclusão, estudando depois, inclusive do seu ponto de vista matemático, que isso aqui é bobagem. Grande angular não separa plano. Teleobjetiva não achata plano. Isso é uma besteira que a gente aprende. Então você pode falar, pô, mas então por que acontece se eu observo esses efeitos? O que acontece é o seguinte, quando a gente fotografa com grande angular, você fotografa áreas muito grandes. Então se você quiser fotografar, por exemplo, uma avenida com uma sequência de edifícios, você não pode ficar muito longe dos edifícios, senão você vai pegar um ângulo enorme e não vai aparecer aquilo que te interessa. Então, quando a gente fotografa com grande angular, a gente tem a tendência de se aproximar do primeiro plano. E quando você chega perto do primeiro plano, o segundo plano está um pouquinho mais longe, mas essa separação torna-se perceptível. O terceiro plano, idem. Então, não é que a grande angular separa planos. É que quando a gente usa grande angular e vai fotografar diversos planos, a gente chega perto do primeiro plano. E aí a percepção de espaço torna-se muito mais evidente. Por outro lado, quando a gente usa uma teleobjetiva, o que se diz é que ocorre achatamento de planos. Não é por conta da teleobjetiva, é porque a gente está longe. E quando a gente está longe dos objetos, a distância relativa entre eles torna-se menor. Você está a 500 metros de um edifício, o próximo está a 30 metros. Então, 30 metros em 500 é muito pouco. Então, a gente tem a sensação que a imagem está achatada. Mas se você olhar visualmente para esse edifício a 500 metros, você tem a mesma percepção de achatamento. Portanto, não é a ótica que faz isso, é a distância. É a distância que muda a percepção. Só para que vocês tenham uma ideia, o olho humano consegue separar objetos até uns 500 metros. Depois disso, eles começam a ficar achatados. E isso depende da distância entre as pupilas. Se a gente fosse um bicho com os olhos mais separados, a gente perceberia melhor isso. Legal. Se isso foi útil para você, se você gostou, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe, divulgue. Eu fico contente e quero receber notícias de vocês. O nosso e-mail é ttrigo141414@gmail.com. Obrigado, um abraço para vocês.